Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, meus anjos! Eu sou Gustavo Costa e hoje eu vou te contar a história de 3 amigos: o Sidney, o Gomes e o Tenório. 3 militares que saíram para fazer uma pesca de madrugada, mas um deles não voltou vivo. Então chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. O Sidney era aquele tipo de cara que tudo nele tinha que ser muito certinho. Não era um cara ali de muitos sorrisos, e ele era muito observador. O Gomes, ele era um amigo dos conselhos. Ele era aquele cara que, se você precisasse dele pra qualquer coisa, pra arrumar qualquer coisa na tua casa, você podia chamar ele, que ele estaria ali pra te ajudar. E o Tenório era o oposto desses 2 amigos. Ele era um cara brincalhão, ele ria alto, mas ele bebia muito. Ele vivia contando piada, história dos outros. Um completo fofoqueiro. E os 3, num dia de folga ali do quartel, decidiram pescar ali numa madrugada. Eles iam preparar ali um churrasco meio improvisado ali na beira da praia e depois iam pescar. E é claro que foi o Tenório que deu essa ideia e levou toda a comida. Mas é claro que eles não iam em qualquer praia, né, gente? Eles foram numa praia completamente deserta e bem perigosa, com altos riscos de afogamento, com mar agressivo e etc. Eles chegaram ali por volta das 9 horas da noite. O Tenório acendeu ali a churrasqueira, né, que ele levou. E eles foram comendo, conversando e bebendo muito. E dos 3 ali, o Tenório era o que mais bebia. E ele bebia como se não tivesse amanhã. Os 2 até perceberam que ele tava, alto demais, bêbado demais. E falaram que era melhor eles não pescarem aquele dia, que eles já estavam muito bêbados, etc. Mas o Tenório era um cara bem cabeça dura e disse pros 3 que era besteira, que eles iam pescar sim. E bom, eles prepararam, armaram a rede ali de pesca e foram indo em direção ao mar. E já era ali por volta de 1 hora da manhã, mais ou menos. E conforme eles foram entrando ali no mar e ficava cada vez mais fundo, o Tenório começou a passar mal. O Gomes, ele foi o primeiro que percebeu que o Tenório estava estranho e foi conferir se ele estava bem. E o Tenório tentou responder, mas já foi caindo para trás, largando a rede de pesca e se afogando. O Gomes soltou tudo que ele estava segurando ali no mar com a rede de pesca, mergulhou e foi resgatar o Tenório. Ele conseguiu tirar ele da água, tentou bater ali nas costas dele, apertou o peito, gritou o nome do amigo e nada, né? Ele pensou que ele estava se afogando, mas não teve muito o que fazer. O Tenório estava morto. E aí o Sidney olhou pro Gomes e eles ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque foi muito rápido, não dava tempo para ele ter se afogado dessa forma. E, enfim, o Tenório estava morto, não tinha mais o que fazer. O Gomes, ele não sabia como reagir, né? E a chance dos 2 levarem a culpa pela morte do amigo era muito, muito alta. Era muito alta. Então ele pediu ajuda pro Sidney para colocar o Tenório no carro e disse que ia levar ele pro hospital, dizendo que ele ainda estava vivo. O Sidney não concordou com o que ele ia fazer, porque o Sidney era muito certinho, mas o Gomes brigou ali com o Sidney e decidiu levar o Tenório mesmo assim. E ele levou. E ele entrou gritando ali, buzinando na frente do hospital, e aí pegaram o Tenório e antes de perceberem que o Tenório já estava morto, o Gomes arrancou com o carro e foi embora, largando o Tenório lá no hospital sozinho. Quando o Gomes chegou em casa, ele acordou a esposa dele, a Isabel, e contou tudo pra ela. Ela ficou bem em estado de choque, assim, com tudo. Ainda confrontou o marido, né, perguntando se ele não tinha matado o Tenório mesmo, de propósito. E eles acabaram discutindo ali. E naquela madrugada, ninguém mais dormiu. O tempo foi passando e não demorou muito pra cidade toda ali saber a notícia do Tenório, né? O que causou um burburinho muito grande, que os culpados eram realmente o Gomes e o Sidney. O hospital que o Gomes deixou o Tenório disse para os familiares dele que um carro tinha levado ele lá como se ele estivesse vivo, mas que ele já estava morto quando ele chegou. E a mulher do Tenório perguntou, né, quem que era que tinha deixado ele lá, qual que era o carro, a placa, enfim. Mas ninguém sabia dizer. E era uma época, gente, que não existiam câmeras. A tecnologia não era avançada. A gente tá falando aqui, gente, de uma história de, 60 anos atrás. Muito, muito tempo. Onde a tecnologia não existia praticamente. E o Gomes e o Sidney, eles queriam muito ir no velório do amigo, porque apesar de tudo eles eram muito amigos, mas eles acabaram sendo barrados, porque se eles tivessem ido, provavelmente eles teriam sido espancados pelos familiares do Tenório, porque eles acreditavam que os 2 tinham a ver sim com a morte dele. Porém, nunca foi dada uma queixa na polícia dos 2, né? Porque não tinham provas, gente.
O que foi a sorte dos dois, né? Porque se eles tivessem sido incriminados, provavelmente o Gomes e o Sidney, até eles provarem que o Tenório morreu por uma congestão ali naquele mar, eles com toda certeza não ficariam presos por muito tempo. E se vocês acham que os dois pararam de sair de madrugada, de pescar, de fazer as coisas, vocês se enganam muito, meus anjos. Porque os dois sirigueitos continuavam indo pescar e fazer trilhas perigosas, mesmo depois de todo aquele perrengue com o Tenório. E a Isabel, gente, me contou também que o Gomes, ele faleceu ali uns 3 anos depois que essa história aconteceu. Um dia ele simplesmente não acordou mais. E o Sidney é o único que permanece vivo até hoje, mas ele não fala sobre essa história com absolutamente ninguém. Siga o podcast nas redes sociais, @voutecontarpod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @eugustavocosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag #VouteContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!